E bora para mais um EKTcast, o podcast que ensina pequenas e médias empresas a vender melhor para vender muito mais. E hoje estamos aqui com convidadas especialíssimas, a Panther Filmes, e eu preciso olhar sempre minha colinha aqui para poder chamá-los, né? Então, estamos tanto com a Rafa aqui quanto com a Pri. Tanto Rafa quanto Pri são mães, né, de 2 filhos. Uma é casada, leitora compulsiva, que ama viajar, conhecer novas culturas, né? Tem 13 anos no mercado de marketing, atuou 13 anos no mercado de marketing, planejamento estratégico, atendendo contas como Danone, Facebook, Kicaldo, JBS e outras, né, grandes, ó, galera de peso aqui, né, aí sim. E em 2018 ela resolveu empreender, né, logo após o nascimento do filho, melhor momento pra começar a empreender, né? Falou, tive um filho, vamos começar a empreender agora, né? Porque, pô, a vida já tá fácil. Então, como entra um outro desafio, quero saber até um pouco mais sobre isso também, né? Bacana. E ao final de 2022, juntamente com alguns irmãos, nasceu a Panther Filmes, né? A partir disso. Já a Pri, ela adora cozinhar comidinhas diferentes, vamos entender um pouco mais sobre essas comidas diferentes também, né? E tá na área de administração atuando há mais de 20 anos, muito voltada para a parte de construtoras, e em 2020 começou a sociedade junto com a Rafa, né, na parte junto na Panther Filmes. E sobre a Panther, né? A Panther é uma produtora com personalidade peculiar e caótica, pois acredita que a energia criativa nasce a partir da liberdade e alegria em cada trabalho produzido. Tem uma frase aqui que vocês trouxeram que eu achei muito bacana, que é: nunca é sobre o vídeo, é sobre transformar imagens em tudo que foi idealizado, comprovando o esforço e criando conexões. Essa é a Panther Filmes. Essa é a Panther Filmes. Aí sim, gente. Boa. Gente, a Panther Filmes é uma parceira, né, cliente aí da Encrateia, então a gente acabou se conhecendo aí no mercado. E a gente tem, acho que, uma história legal começando, né? E acho que vamos aprender muito sobre o canal. O canal da produção audiovisual tá na boca do povo hoje. Eu acho que quem não tem alguém ajudando nessa parte tá completamente fora, né? Pra fora. Do métier. Tá pra trás. Então, assim, acho que é uma necessidade extremamente relevante isso para qualquer pessoa que tem um negócio, até mesmo para executivas, até empresas grandes que vocês já atenderam também. Isso. Esse é o jogo do momento. E eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a Panther, sobre como ela funciona, por que o caos está envolvido nesse meio. Eu acho que criatividade e caos tem muito a ver, então eu queria ouvir vocês falando um pouquinho. Os principais diferenciais, como que funciona, enfim, conta um pouco sobre a empresa e bem-vindas aqui ao nosso EKTcast. Muito obrigada pelo convite, Bitter. A gente ficou muito feliz, né? Fiquei muito surpresa. A Panther, ela é completamente caótica, né? Inclusive é algo que nós não imaginávamos que encantaria os clientes, mas acaba que é algo que encanta muito, porque quando você fala de uma produtora audiovisual, todo mundo é sempre muito sério, muito, vamos gravar aqui, agora não sei o quê. Principalmente quando a gente fala de grandes produções, então a gente tá falando de um VT, de um videoclipe, então o set é sempre um lugar muito sério, muito silencioso, todo mundo muito centrado. Aqui em Brasília, grandes produções, normalmente eles se chamam por senhor nos sets. E a gente resolveu fugir em 100% disso, porque a gente acredita que quanto mais liberdade a pessoa tem de se expressar e participar desse caos, o caos ele é criativo, né? Então, ela vai conseguir fazer uma entrega ainda melhor, porque ela tá dentro do natural dela, sem regras, sem polidez. Não quer dizer que a gente não seja profissional, a gente entende em questões de horário, como as coisas têm que funcionar e tudo mais. Mas a gente gosta muito de abrir a janela para essa questão do caos criativo. Esse ponto, Rafa, que você trouxe é muito legal, porque as pessoas elas acham muito que profissionalismo tem a ver com chatice. Exato. E não tem nada a ver. Chato, né? Eu preciso ser chato, eu preciso ser insuportável para ser profissional. Não tem nada a ver, cara. Eu posso ser informal, a Encrateia é uma empresa mais informal, até minha própria vestimenta, ela diz isso, né? Às vezes, claro, eu tô de camisa e a gente tem um posicionamento que a gente é sério. Ambiente, né, depende do ambiente, exatamente. Mas eu não preciso ser chato, né? Eu posso... Você pode dosar isso e ser extremamente profissional. Exato. Não, e tem estudos que comprovam que a qualidade de vida, ela tá diretamente ligada à entrega. Então, se você tem um funcionário onde ele tem que cumprir tabela, ele tem que estar lá às 9, ele tem que sair às 18, ele tem 1 hora de almoço, ele tem várias regras, ele vai estar fazendo puramente para cumprir aquela tabela ali. Agora, se você tem regras claras, você tem um time que você pratica autogestão entre eles, e você dá essa liberdade, a possibilidade de você receber conteúdos criativos é muito maior, porque a criatividade ela é algo que
você exercita, a gente entende que é um exercício que você faz, mas não é algo que você tá ali preenchendo uma planilha e você, nossa, fui criativo. Então você tem que ter o ócio criativo, você tem que entender que às vezes você passa horas no YouTube, horas no Instagram, e dali você vai pegar referências e construir uma boa ideia. Então, eu trabalhei em várias agências e algo que me incomodava muito nesse processo de criação era isso. Então, às vezes eu tava no YouTube, você tá no YouTube, tá fazendo nada, não sei o que. Não, não é. A gente precisa estar o tempo todo consumindo pra gente conseguir criar. Então, tem dias lá no escritório, né, Pri, que às vezes é o YouTube passando, a música na maior altura e todo mundo falando junto. E daqui a pouco a gente, não, por que a gente não pega isso aqui? Então vamos tal projeto, então vamos não sei o que, essa ideia é muito boa. O que a gente faz com essa ideia agora? Aí daqui a pouco a gente fala, não, tem um cliente que cabe muito bem. Então eu ligo e falo, olha, eu pensei em você, a gente tem isso aqui. Então, em meio a todo esse caos, a gente sempre consegue coletar algo que vai gerar bons frutos. Legal. Então, por isso que a gente defende muito que o caos, ele é criativo, né? Você tá livre ali, faz um brainstorming sem julgamentos, onde vocês estão jogando várias ideias e construindo o melhor ali. E uma das coisas que mais me alegra, assim, é que o feedback de quem trabalha com a gente é muito bom. Porque, às vezes, a gente fica tão preocupada em agradar o cliente que a gente não olha muito para quem está trabalhando com a gente, né? E o feedback é muito bom, tanto dos clientes quanto de quem trabalha com a gente, da nossa equipe. A nossa equipe termina e fala assim, nossa, é muito bom trabalhar com vocês, Bacana. Foi muito legal, Uma energia adorei o muito projeto, leve. adorei a energia da equipe e vamos trabalhar de novo junto? Ah, vamos. Né? E aí Bacana. a coisa flui e o trabalho flui e Isso a é entrega bom até pra reter, muito né? boa. E isso é refletido Exato. diretamente na entrega do cliente. Legal, porque hoje é um mercado muito complicado, né? Até para vocês acharem pessoas para trabalharem Sim. com vocês, porque o pessoal comenta muito sobre que tá, de certa forma, prostituído, né? Então Exatamente. tem gente pagando mais, pagou um pouco mais, já pega, já rouba, então... Então, o cliente enxergar valor hoje no vídeo é muito difícil, porque não é só a questão da prostituição, mas a gente agora tem muito Cinegra Mobile, a gente tem muito Story Maker, então as pessoas gostam de colocar tudo na mesma cesta, e não é a mesma cesta. Você, às vezes o cinegrafista que ele tá ali produzindo um conteúdo em real time, que é a entrega em tempo real, ele não faz a mesma entrega que o Cinegra Mobile. O Cinegra Mobile vai gravar ali, vai entregar, vai editar no CapCut, Explica pra gente leigo o que que é um Cinegra Mobile. Cinegra Mobile é o cara que grava de iPhone. Bacana, boa, agora E eu o entendi. iPhone ele tem uma qualidade boa. Eu já fiz fotos. Recentemente a gente esteve no bloco do Léo Santana, eu fiz as fotos pelo meu iPhone. São fotos boas. Mas quando você trabalha com uma produção que você tem que ter uma qualidade, você tem que montar uma história, você entende que uma pessoa só gravando ali de iPhone não é o suficiente. Você tem que ter uma equipe de 2, 3, para você pegar diversos ângulos, você conseguir fazer ali um storytelling que faça sentido, você conseguir construir um vídeo. Então não é a mesma coisa, só que são novos profissionais que chegaram e que os clientes enxergam que fazem parte da mesma cesta. Então, vamos fazer uma entrega em tempo real. Não precisa, eu tenho uma Story Maker, ele cobra R$700 para fazer. Mas não é a mesma coisa, são entregas diferentes, com objetivos diferentes, com construções diferentes, com qualidades diferentes. Não estou falando mal do Cinegra Mobile. Claro, mas vamos deixar isso mas claro há uma aqui. diferença, né, nessas entregas. Vamos entrar nessa diferença e vamos entendê-la melhor. Quem tá escutando a gente aqui que fala, pô, mas não preciso delas porque eu tenho eu tenho meu iPhone. Eu mesmo faço, né? Então, eu não preciso nem contratar, eu já pego aqui e faço. Ou talvez, não, beleza, tem o meu primo lá, eu dou o iPhone pra ele ali, ele grava pra mim. Tem isso. Ou pode ter até um profissional legal. O cara sabe trabalhar no iPhone, sabe fazer um negócio bacana, mas não é o serviço de vocês. O que tem de diferente? Pra quem tá escutando a gente aqui, falar, cara, é diferente, eu vou receber uma outra coisa aqui. Vamos deixar isso mais especificado aqui. Se você entrar no nosso YouTube, vai ter o nosso manifesto lá, né? E uma coisa, esse manifesto ele foi escrito por mim. E uma coisa que eu gosto muito de falar é que a gente gosta de criar vídeos que encantem e conectem. Então, a gente procura sempre trazer aquele aspecto cinematográfico, onde você assiste e você fala assim, meu Deus, eu quero estar lá. Nossa, olha a maquiagem daquela pessoa. Nossa, olha esse momento. Olha, tem até uma cena que eu gosto muito, que é de um rodeio, que é o filho do Felipe, o nosso sócio que tá no vídeo, ele tá olhando assim pro touro apaixonado. E quando a câmera passa por ele, você consegue perceber na expressão, no olhar dele, toda aquela paixão e o encantamento dele tá vivendo aquilo ali. Então a gente busca, através de bons equipamentos, de bons profissionais, exatamente trazer essa questão do que encanta e conecta. É você fazer captações em que você tenha qualidades cinematográficas e que transmitam ali não só a emoção, mas aquele momento, despertar o desejo. Porque a gente trabalha muito B2B, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de um evento, quando uma produtora contrata a gente, ele quer vender o evento dele.
E qual é a melhor forma de você vender um evento, se não você demonstrando que você quer estar ali? Então, se você for fazer uma palestra, a gente for fazer uma entrega da tua palestra, eu tenho que pegar os melhores falas, os melhores momentos. Quando as pessoas forem vibrar, eu tenho que pegar aquela emoção da vibração, da conquista do que você ensinou e ela captou e ela entendeu. Então, a gente tem que transmitir exatamente emoções, criar conexões para que aquilo ali seja vendável. Bacana, bacana. Eu acho que o vídeo, o audiovisual como um todo, ele tem esse poder, né? Muito grande que é transformar de fato uma história que antes ele ficava no imaginativo, né? Quando você tem na oralidade, eu sou muito fã do storytelling, uso muito nas palestras, nos treinamentos que a gente dá. Só que se você tem um reforço audiovisual e você consegue captar isso, conectando numa narrativa legal, pô, o impacto ele é outro, né? Não, e ter uma boa produção de vídeo, ela faz muita diferença. Porque, assim, às vezes você vai num evento que ele nem é tão legal. Então você vai lá no evento chatão, você não tá aguentando mais. E quando você entra no Instagram do cara, parece que ele tava no evento que você não tava. Porque você olha o vídeo, tô nisso aqui. você olha o Não vídeo, é o vídeo isso. fantástico, a trilha maravilhosa, cenas perfeitas. Porque o vídeo é isso, ele é construção de histórias, de momentos. A foto, ela eterniza muita coisa, mas o vídeo, eu acho que ele traz aquela emoção e a sensação de pertencimento, que às vezes a foto não traz. Então, você tem ali a foto, você fala, nossa, que momento lindo. Mas o vídeo, você vai assistindo, acaba entrando a música, a trilha, quando bem escolhida, ela trabalha junto com as batidas do teu coração. Então, o teu coração, existe um estudo sobre isso, que o teu coração, quando você escuta uma música, as batidas, elas vão sincando. Né? Então, quando você escolhe uma boa trilha e você casa com boas imagens, você consegue despertar emoções que outros meios não conseguem. Então, é isso que faz gerar a conexão. Então, é o marketing sensorial, né? Então, você trabalha ali com toda a conexão visual e auditiva de forma que você consiga engajar e captar aquelas pessoas. Que legal. Então, o audiovisual, para mim, ele é essencial para qualquer comunicação. Você teve uma vertente de neuromarketing, né? Que aí Isso. puxa muito esse lado. E a gente veio muito da programação neurolinguística, né? Da parte da hipnose. E tem um estudo bacana também, eu esqueci o número certo. Mas ele fala sobre uma música específica para você poder estudar. E aí tem vários estudos falando sobre isso. Um deles é sobre barroco tardio, que é o tipo da música. Eu não lembro quantos BPM. Eu sei qual que é que você Mas tá falando. ele sincroniza justamente, cara, ele parece que ele sincroniza mais rápido com o batimento cardíaco e faz com que você consiga focar muito melhor, processar melhor as informações. Cara, é bem interessante. E se você consegue entender, eu gosto muito de comportamento humano, estudo muito sobre isso. Eu também adoro. Então, se você pelo lado, né, do vídeo, da imagem, do áudio, e a gente vem muito isso pelo lado dos roteiros, da apresentação persuasiva, né, de quando você conecta essas duas ferramentas, a nível de comportamento humano é bizarro. Eu falo, cara, empresário não só na venda, não só na parte de marketing ou a produção, enfim, de um evento, mas acho que como empresário mesmo, a gente que lida com pessoas, lida com negócios, a gente tem que conhecer muito sobre gente. Exatamente. É o que você comentou, do colaborador, ou, enfim, as pessoas que estão ajudando ali, gostarem, saber conversar, saber dar um bom feedback, saber trocar uma reunião, e se você não tem esse conhecimento do comportamento de pessoas e que vem de toda essa parte neural da cabeça, cara, fica muito difícil, né? Sim, muito e difícil lidar. como empresária, eu comecei sozinha, né? A Pri entrou depois, quando eu tinha agência de comunicação. Eu gosto muito de estudar comportamento humano, foi o que me levou a fazer o neuromarketing. Mas um ponto que se você não tem, mas é uma habilidade que você precisa desenvolver urgente, ao meu ver, quando você é empresária, é a leitura. É a leitura humana. É você sentar numa mesa e você conseguir ler o outro, porque isso diz muito sobre como você vai conduzir essa reunião. Então, por exemplo, tô conversando com você, eu quero fechar e eu tô falando e eu tô vendo que você cruzou os braços e aí você já deu uma encostada na cadeira, então eu perdi a tua atenção em algum momento. Como é que eu vou trazê-la? Então eu já sei que eu tenho que conduzir a reunião por outro ponto para que o teu foco volte ali e eu consiga aprender. Então essa leitura, ela é interessante, principalmente quando a gente fala sobre ser um empresário, né? Então essa questão que você falou do PNL, às vezes a Pri me manda alguns textos, aí eu mudo só uma palavra de lugar. Aí ela fala assim, o que você fez? Eu falei, eu mudei só essa palavra de lugar. Eu falei, por quê? Eu falei, porque a forma que ela vai ser lida muda completamente essa palavra estando na frente ou atrás. A entonação, como ela é percebida, como o cérebro processa aquela informação. Perfeito. Então, são conhecimentos que eu acho que todo empresário não precisa fazer uma faculdade disso. Mas eu acho que ele tem que, pelo menos, ter uma noção básica ali, porque eu acho que é o segredo para você conseguir ali alavancar muita coisa. Essa questão, acho que é um exemplo até razoavelmente batido, não sei se vocês conhecem, mas a colocação de um mas na frase, ele muda um poder de decisão, tipo,
né, na hora de comprar. compra. Então, Sim. gostei desse celular, né? Mas não tenho dinheiro. Então, se eu coloquei gostei primeiro, mas não tenho dinheiro, eu não levo o celular. Agora, não tenho dinheiro, mas gostei desse celular, eu só Exatamente. troquei a ordem, mas eu compro, porque o mas ele tá negando que tá atrás. Então, acho que tem Exatamente. a PNL trabalha muito com essa parte da linguagem, né? De como isso está processando, como que isso é processado no nosso cérebro. E a curiosidade é como que você leva isso para uma produção. Como que isso sai daqui e isso você coloca no vídeo? Tipo, como é que é feita essa conexão? Normalmente a gente faz na construção de roteiros. Por exemplo, a gente fez uma produção recentemente, que é um clipe que vai ser lançado do grupo Benza Deus com o Jota, que ganhou 3 Grammys. E a gente tinha um desafio muito grande, porque o Benza Deus é um grupo de pagode. O Jota é um cantor de MPB. E a gente tem os dois dentro da mesma música. E o que a gente fez? A gente teria que passar uma informação onde a gente conseguisse captar o público do Jota para o Benza, levar o público do Benza a conhecer e admirar o Jota. E eu tinha que fazer isso de uma maneira visual, porque auditivo eu não consigo mexer. A música deles já tá pronta, tarará, não tem influência nenhuma, não tem como mexer nisso. Então a gente sempre traz elementos que trabalham com os sentidos humanos. Então a gente tá falando de uma música que é mais triste, é uma música que fala sobre traição, sobre outra pessoa querer voltar e a outra dizer que não vai voltar de jeito nenhum. Então o que a gente faz? A gente monta um roteiro analisando muito a questão do comportamento humano, o que vai mexer com a cabeça dessas pessoas. Então a gente faz uma paleta de cores considerando a psicologia das cores. Então a cor do clipe vai ser o azul, que transmite a tristeza, a gente vai botar um pouco do laranja, que gera uma ansiedade. A nossa ideia não é fazer ninguém sofrer. Mas por que a gente trabalha com essas cores de acordo com as emoções da música, por exemplo? Porque eu preciso que aquela pessoa se conecte com o que ela está sentindo, com o que ela está vendo. E, além disso, a gente tem que trabalhar com a questão visual que case 2 gêneros completamente diferentes e que passem uma mensagem. Então, quando a gente traz essa questão da linguagem, o maior desafio que a gente tem no vídeo é porque ela não é falada. Eu preciso trazer isso sempre através de imagens. Então, eu trago no roteiro palavras-chave, sentimentos-chave, momentos-chave. Então, eu monto como se fosse uma conversa ali, seja do cliente com o cliente final dele, seja com o cantor, com o público. Então, eu monto como se fosse uma conversa e a gente vem trazendo elementos visuais que casem com aquela informação. Então, de uma forma que ele consiga captar o que eu quero dizer de uma forma não verbal, né? Que acaba que não é. Exceto em casos de VT, por exemplo, uma chamada para evento, uma chamada para um bar, alguma coisa assim. Então, os nossos roteiros vêm com a linguagem muito clara. Então, eu acho que nesse ponto o marketing me ajuda muito, porque a gente atendeu durante um tempo o Deboche Bar, e é um bar muito descontraído, jovial. Apesar das pessoas compararem ele com o Primo Pobre, são muito diferentes. O Deboche ele tem um ar mais debochado e o Primo Pobre tem um ar mais ofensivo. Então, a gente tinha que pegar aquela comunicação deles e entender, é um público jovem, é um público muito diversificado, então eles não podem se sentir ofendidos, mas eu tenho que trazer o ponto da comédia ali. Então, a gente vai muito nessa análise da construção do roteiro, o que faz exatamente a gente conseguir passar essa informação de forma que o cérebro processe como a gente quer que seja processado. É um trabalho extremamente personalizado, né? É complicado, porque cada caso a gente estuda muito, não só referências, mas o perfil do cliente, como ele quer que aquela mensagem seja passada. Porque é algo muito complexo. Então as pessoas acham, não, você chega lá e grava. Não, não é. A gente faz todo um roteiro, a gente monta toda uma questão de estética, a gente pega várias referências, a gente pensa neurologicamente o que vai fazer sentido, o que não vai, cores de roupa, cores de fundo, elementos que vão compor aquele cenário. Então tudo isso é muito bem pensado para que a mensagem seja passada da forma correta, né? E não como a gente simplesmente jogou lá. E vocês atuam em tudo isso, desde iluminação, gravação, maquiagem, ator, se precisar. Tudo tá no escopo de vocês. Tudo tá no nosso Sempre escopo. envolve. Que incrível, hein? Então, o videoclipe do Benza, isso foi. A gente tem um VT que, nossa, é o que a gente mais tem comentário no nosso YouTube, que é o da Kaizen, porque essa música pegou. E algumas pessoas que sabem que, quando descobrem que a gente que fez, essa pessoa canta pra gente. É claro, é na Kaizen, é claro, é na Kaizen. Porque a gente fez tudo. A gente fez a mixagem do jingle, só o cantor que foi um funcionário deles, que gostava muito de cantar. Mas a gente fez a mixagem do jingle, a gente fez toda a produção, a gente contratou todos os atores, a gente fez todo o catering, tudo de set, assim. Então a gente faz a produção inteira. Legal. E quem
quem que contrata a Panther Filmes? Porque eu sei que vocês têm cases grandes aí, principalmente de... É muito produtora, que vocês comentaram também, de eventos e vocês estão com muito pagode agora, né? Então, enfim, tô sabendo A do produtora pagode. oficial do pagode. Exato. E aí, mas que mais, até pra quem tá escutando, falar, cara, faz sentido eu contratar vocês? Faz sentido eu entrar pra saber um pouco mais sobre o serviço de vocês, até pra deixar mais claro pra quem tá ouvindo a gente. Hoje, a Panther, além do pagode, os clientes que a gente mais atende hoje são empresários. Então, a gente trabalha muito com vídeos institucionais. Por quê? Vídeo para Instagram, quando você tem um pequeno negócio, é um investimento muito alto. Você tem uma produtora, convenhamos. Eu quero que vocês me contratem? Eu quero que vocês me contratem. Mas a gente entende que é um investimento muito alto quando você está começando, porque a gente já começou um dia. Então, a gente tem uma noção disso. Então, acaba que o custo-benefício para pequenos negócios é o Story Maker mesmo. Então, você tem um bar, você vai chamar seu Story Maker. É o primo mesmo, é o primo mesmo, não tem pra onde fugir. Pede pro teu primo assistir uns vídeos bons no YouTube, pra ele ter uma boa base, uma boa referência. Mas acaba sendo o primo. Mas quando a gente fala de um vídeo institucional, você não pode ter qualquer vídeo. Você tá vendendo a tua empresa. Você tem que... as pessoas têm que assistir aquilo ali e falar, eu quero contratá-lo. Aquilo ali agregou valor de alguma forma. Então, a gente está falando de produções que tem que ter um roteiro, tem que ter um preparo, tem que ter um estudo, tem que ter uma grande produção. Ou, às vezes, nem é uma grande produção. Às vezes, a gente faz... Já aconteceu da gente fazer um vídeo institucional que a gente fala, eu tenho tanto. E eu falo, tá, eu consigo... Com tanto, eu consigo fazer isso aqui. Funciona para você? A gente consegue fazer um vídeo institucional, mas eu sugiro que a gente faça em tal cenário, porque em tal cenário seria um custo maior. Então, já que a tua verba é essa, vamos por esse caminho. Então, eu raramente falo não. É muito difícil eu falar não. Então, muitas vezes eu falo e o cliente fala, não consigo. Eu falo, tá, quanto você tem? Eu tenho isso. Então, com isso que você tem, a gente consegue fazer isso, isso e isso. Com esse material, você consegue esse objetivo, esse objetivo e esse objetivo. Não é um vídeo institucional, mas você consegue parcelar isso na sua comunicação de forma que o cliente assistindo em questões de episódios, ele vai construir um todo e aquela informação vai fazer sentido. É uma operação mais barata e é uma operação que você consegue atingir o seu objetivo. Então, eu gosto muito de ouvir o que o cliente tem, como a gente pode construir aquilo ali. Mas hoje é principalmente empresários. Então, a gente gosta muito de vídeos institucionais. A gente faz muito vídeo para clínicas. Então, a clínica vai lá, o profissional vai falar sobre o meu botox, não sei o que, das coisas, tal. Funciona assim, não é só uma questão de estética. Então, a gente ajuda muito nessa construção de roteiro. E a gente tem um modelo que eu gosto muito, que é o Media Day, assim. Então, a empresa contrata a gente, ele precisa de 4 vídeos para o Instagram. Então, eu falo, vamos fechar uma diária, eu te entrego 4 vídeos. Você separa um dia, você grava tudo, pronto. O teu conteúdo para você liberar uma vez por semana tá pronto. Você não precisa de 2, 3 dias para gravar. Então, você monta esses roteiros, hoje a gente monta esses roteiros, grava tudo numa leva só e disponibiliza o material final. O que vale muito a pena quando você tem um negócio pequeno. Porque o que encarece quando você é pequeno e você tem que contratar uma produtora é o número de diárias. Então, quanto mais diárias, mais caro vai ficando a operação. Mais Medias Day. Mais Medias Day, né? Então, Entendi. mais caro vai ficando. Então, se eu for gravar um vídeo por dia, a gente tá falando de 4 diárias, se a gente for gravar 4 vídeos no mês. Então, se você tem um Media Day ali, onde você pega 9 horas da manhã até as 18 e consegue gravar ao máximo esses conteúdos... Troca de roupa, finge que é um novo finge dia. outro dia, cenário diferente. Mundo, passa um outro batom, prende o cabelo, pronto. Você tá isso. vivendo um novo dia, um novo vídeo... Você aproveitou ali o teu orçamento ao máximo, você conseguiu uma boa entrega e você tem os materiais necessários para correr aí o restante do mês. Bacana. E assim, então, para o empresário que está começando, eu acho muito difícil, assim, que a gente também não consegue nem atender esse tipo de empresário. Sim. Mas um empresário que está se preocupando com a imagem, está querendo melhorar essa parte de posicionamento digital e, consequentemente, trazendo vídeos, né? Para uma dica, quem ainda não tem um budget muito alto, para ajudar o primo, por exemplo, ajudar o sobrinho ali que está começando, o que vocês falariam para essa pessoa, para poder orientar, para ajudar num pouco do método, até para a galera conhecer, assim, como é que esse processo de criação, vocês poderem ajudar? Claro, não precisa na medida do possível, né? Mas o que vocês puderem falar para poder orientar esse empresário e falar, cara, ajuda o primo dessa forma. E aí, conhecendo um pouco mais da metodologia, né? O pessoal... Acho que vai ver um pouco do lado de vocês. Como é que vocês pensariam na prática? Então, vamos pensar num caso aqui, por exemplo, de alguém que está querendo... Vamos supor um caso da Encrateia, tá? A gente está querendo fazer um vídeo legal, diferente. E por onde eu começaria, por exemplo? Eu falo com meu primo aqui para ele
Pra gente ver na prática como é que seria esse processo. Claro, de uma forma mais simplificada, mas pra galera entender como é que funcionaria essa metodologia. O mais difícil, eu vejo como produtor, uma frase que eu gosto muito de usar no marketing, ela é muito piegas, todo mundo usa muito, mas eu gosto muito que é quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Então, você não vai conseguir ter um bom resultado nem com o teu primo e nem com uma produtora se você não sabe o que você quer. Legal. E a maioria dos clientes, eles chegam sem saber o que você quer, o que eles querem. Só que se você já tem uma experiência, você consegue fazer perguntas chaves, onde você vai conseguir entender o que ele está precisando, o que ele quer e orientá-lo em relação a isso. Mas se você está falando do primo e o primo não tem uma experiência em relação a isso, ele não vai conseguir te direcionar. Então, o que você tem que fazer é buscar referências. Então eu quero fazer um vídeo de sapato. E eu quero atingir o público mais jovem. Então, o que você vai fazer? Você vai chegar ali, entender um pouco do hábito de consumo do teu público. E eu não tô falando de um estudo grande, mas eu tô falando de adolescentes que gostam de rock, você já tem ali um perfil, eles gostam de roupas mais escuras, eles usam botina, eles usam muito adereços de prata, então você já tem consegue... um olhar pro público, Tem um né? olhar pro público, então você vai olhar pra isso e vai buscar referências. Não precisa necessariamente ser do mesmo segmento que seu. Às vezes tem vídeos criativíssimos que a gente assiste que é de cerveja, e a gente executa no pão de alho, quando a gente faz comprovação de marca, por exemplo. Então, é você pegar referências e falar, prima, minha referência é essa aqui, eu quero que você me ajude a construir dessa forma. Porque o meu objetivo é impactar, eu quero que as pessoas não vejam o meu tênis como um produto, eu quero que eles vejam como uma necessidade, eu quero que eles vejam como algo que vai agregar valor no dia a dia deles, eu quero que eles enxerguem isso realmente como algo que vai fazer diferença, né? Um objeto de desejo. Então, o primeiro passo que eu acho mais importante é buscar referências. Busque referências. E o segundo, a gente tem até um vídeo sobre isso, que é faça. Então, às vezes você fica ali, eu quero fazer, mas eu não tenho dinheiro, mas o meu primo não vai fazer do jeito que eu quero, mas não sei o quê. Então, você cria ali um leque de negativas de algo que você nem começou ainda. Então, uma coisa que eu falo muito é faça. Você quer fazer? Seu primo não tem experiência? Põe teu celular, grava você mesmo, experimenta ângulos, experimenta luzes, chama o teu primo, primo, vamos lá fazer. Pegou o primo, fica né? aqui, pega ali, tarau. Então, assim, faça, sabe? Não tenho dinheiro ainda, mas você sabe quanto custa? Às vezes a gente fala que não tem dinheiro, a gente nem sabe quanto custa. Então, vai atrás, faz um orçamento, busca outras soluções. Uma produtora não me atende agora porque ela tá me cobrando tanto, mas talvez o Storymaker atenda. Então, faça. Comece a se movimentar e se não ficar bom, você faz de novo. Ou você vai gravar um outro vídeo que não tem nada a ver com o primeiro, mas você já entendeu o que funciona, o que não funciona. Eu tenho muita dificuldade de gravar, né? Eu na frente da câmera. E a gente tem alguns conteúdos próprios que a gente desenvolve, que é para quem faz conteúdo sozinho, principalmente. Ou quem tá começando. E aí eu travo. Eu leio o roteiro, aí eu começo a falar, aí eu vou... E aí eu vou travando e eu não consigo me expressar, e aí eu erro tudo. E aí, qual foi uma técnica que os meninos adotaram lá na produtora? O Felipe, que é nosso sócio, quando fico nervosa, eu começo a falar muito, e eu falo muita besteira. E aí eu começo a falar palavrão, eu começo a rir, eu começo a fazer piada, porque eu me sinto completamente fora de mim nesse contexto de estar na frente da câmera. Então ele deixa a câmera rodando e ele mente pra mim, ele fala assim, agora tá gravando, aí eu falo roteiro sério. Aí ele, pronto, desliguei. Aí eu começo a fazer várias piadas, brincando, né? Tal situação, não sei o quê, tal. Na hora que ele vai editar, ele pega só os cortes bosta, desculpa o termo. Ele pega só os cortes bostas, que são os que eu tava fazendo várias brincadeiras. Teoricamente, quando estava desligada a câmera... Tava desligada a câmera. Mas é o que fica fantástico, porque é natural, fica né? genuíno, E no fica final... natural e é o que são... No final é o que mais engaja na nossa página. Exatamente. Os meus vídeos falando um monte de besteira. Teve um vídeo que eu fui falar After Effects. Não, Sound Effects. Sound Effects. Aí eu falando assim e tal, eu brincando, não sei o que, Sound Effects. Aí do nada eu mandei um chupa cultura inglesa e tá lá no vídeo. Eu falei, meu Deus, que vergonha. Felipe, não era pra ter colocado isso. A cultura inglesa vai processar, gente. Eu fiz cultura inglesa, tá, gente? Então, assim, você tem que fazer até pra você entender o que funciona pra você. Então, hoje a gente já sabe que é uma técnica que funciona comigo. Muito legal. Então, toda vez que a gente vai gravar,
Eu sei que eu tenho roteiro, eu leio o meu roteiro ali, eu me empenho nele, mas aí eu tento ignorar a câmera e seguir ali o mais natural possível, falando todas as besteiras que eu falo. E vale a Porque pena funciona. conferir, porque lá tem dica de, por exemplo, de iluminação. Tem dica de iluminação, de áudio. O Felipe usa até um rebatedor de isopor que a gente comprou por R$4 numa papelaria. Ah, que legal. Então ele mostra com um rebatedor profissional e ele mostra com o isopor que dá pra substituir. Usar do mesmo e jeito, usar do mesmo é mais jeito. barato, então quem tá começando... Quem quer, consegue, né? No final das contas é isso. Tem, né? tem isso dicas de mesmo. roteiro, tem dicas de planejamento, tem dicas de enquadramento. Que legal. É só conferir lá. Que É tá bem tudo legal. lá. Que legal. Bem legal. Cara, tem que fazer. Eu acho que eu gostei muito do fazer, porque é o se movimentar, né? Você nunca vai ficar bom. Talvez até do teu lado mesmo, de você não se sentir tão bem, porque você tá do outro lado, Sim. né? Então acho que eu É. aposto que tirar uma foto ou gravar um vídeo deve ser uma experiência diferente, né? Você já tá muito mais Sim. treinado a fazer isso. Tudo que a gente treina com consistência, você fica bom. Né? Eu falo muito que as pessoas hoje estão muito treinadas e elas são muito boas em ser estressadas, né? Porque a gente treina isso todo dia, né? E agora... reclamar, ficar estressado. E agora a parte do relaxamento, a gente tem dificuldade. E às vezes de parar, não consigo meditar, não consigo ficar... Porque você treina. Aí o ócio. Você treina relaxar, você As treina pessoas- descansar. As pessoas não conseguem conseguem. ter o ócio. Então você tá em casa assistindo televisão e você, não, mas eu tenho que lavar a roupa porque eu não posso ficar É. sentado vendo televisão. Cara, você trabalhou o dia inteiro. Às vezes você trabalhou 12, 14 Você horas. treinou isso o dia inteiro. Exato. Aí você tem que chegar em casa, você não pode ficar 1 hora deitado no sofá fazendo nada. Porque você tem que estar o tempo todo gerando algum resultado de alguma Exatamente, exatamente. E pra mim foi um processo, assim, nos últimos 2 anos. Hoje eu tô bom, voltei a ser bom em relaxar, porque eu treinei nos últimos 2 anos. Até eu tenho uns problemas de saúde, porque eu só trabalhava, eu falava, agora eu vou relaxar. Botava na minha agenda, agora eu vou relaxar. Não conseguia. Eu, nas entendeu? minhas horas Então, vagas, eu queria... deixa eu trabalhar aqui um pouquinho nas minhas horas vagas. não me deixa sentia eu ver o que que- culpado, sabe? De falar, cara, eu não tô trabalhando, que é isso? Eu falei, não, peraí, a sua mente tá pregando peça Ainda em mais quando você é você. empresário. Então, quando você é empresário, você se sente na obrigação de o tempo todo estar pensando e remoendo e tentando resolver. E os problemas, eles chegam o tempo todo. Você, na condição de empresário, o seu telefone tem problema 24 horas. Seja uma questão financeira, seja uma questão de cliente, seja uma questão interna com funcionários. Então, o tempo todo tá chegando um problema. Cabe a você falar assim, não, meu limite é esse. Então, eu tenho 2 filhos. Então, hoje em dia, antes eu virava à noite, madrugadas, trabalhando. Hoje em dia, deu 18 horas, eu falo, gente, desculpa, 18 horas é a hora sagrada dos meus filhos, porque como eu viajo muito, também eles me veem pouco. No último mês eu viajei, os 5 últimos finais de semana eu viajei, chegando terça, quarta. Então, meus filhos estão me chamando de tia atualmente. Então, 18 horas eu falo, gente, é a hora sagrada dos meus filhos. Eles dormem 8 horas da noite, entre 7 e 8 horas. Então, de 6 às 20 é deles, 100% deles. Ah, me ligou, me mandou mensagem... Eu vou responder se for algo assim, questão de vida ou morte. Se não for, a pessoa vai esperar eu terminar o horário sagrado dos meus filhos, que aí sim eu vou pegar e fazer alguma outra O coisa. empresário quer acabar com as coisas. Eu falo, cara, a gente não consegue acabar com as coisas, a gente só para, Exato. né? Isso. É um pause. Pausei, depois eu continuo, porque Não tem punk, como. é difícil mesmo. Tanto que eu falei, até às 20. É, Depois não, das 20 eu aí- trabalho mais um e a gente pouquinho. resolve, a gente vai resolvendo, vai dando jeito. A Yasmin, coitada, recebe mensagem minha 1 hora da manhã, 6 horas da manhã, assim, que 40 cada hora que eu levanto pra Eu às vezes faço isso com a galera que trabalha comigo, eu falo, não precisa responder, é só pra eu me liberar Eu falo Ela exatamente. da faz cabeça. isso. Não precisa Fala, responder responde agora. amanhã, eu que sou é só dodói. porque veio na cabeça, É, agora eu preciso botar na... Mas se eu não mandar, gente, Escrever, eu mas- Eu esqueço. esqueço também. Aí Eu vai virar faço outro isso. problema. Eu faço isso também. Galera, audiovisual e vendas pra mim tem tudo a ver, né? É 100% ligado. No dia de hoje é incrível. E assim, eu queria falar um pouquinho agora, assim, mudando drasticamente de assunto, como que foi o processo, como tem sido, mas principalmente como era antes o processo comercial de vocês da Encrateia, né? Então a gente se conheceu e vocês, por algum motivo, eu quero que vocês expliquem o que tomou a decisão de vocês poderem falar, cara, vocês olharam pra dentro e falaram, nossa, eu preciso melhorar o meu comercial. Vocês têm uma ferramenta que eu acho que hoje muito empresário não tem, mas faltava um lado, né? Faltava o lado de, tá, beleza, como é que eu rentabilizo mais isso? Porque hoje o marketing, o audiovisual e as vendas, eles têm uma zona cinzenta, mas são coisas diferentes, mas tem pontos Se muito em comum, interligam. se interligam também, né? Então eu queria entender com vocês como é que foi esse processo de vocês olharem para dentro, de olhar para dentro e falar, cara, não tá legal o comercial, como é que vocês estavam na época e o que levou vocês a falar, não, realmente, preciso melhorar o comercial, preciso achar uma solução. Como é que foi esse processo? Na verdade, a gente nem sabia sobre o nosso comercial, assim, né? A gente não sabia enxergar a nossa questão comercial, porque
A Panther, ela nasceu muito de indicações. Então, quando você é uma empresa e você vive de indicações, é uma posição muito confortável. Você não precisa ter o trabalho pra nada. As pessoas estão chegando, cara, sabe? Tá chovendo pão. Você não precisa ir numa padaria pedir pro padeiro fazer pra você. E aí, chega um momento em que para de vir. Você pode ser o melhor, você pode ser o mais incrível, vai chegar um momento em que vai parar de vir. Porque a gente está falando do mercado. O mercado, ele é sazonal, né? Ele tem uma curva ali onde ele está numa crescente, daqui a pouco ele baixa um pouquinho, daqui a pouco ele cresce de novo. E a gente não conseguia enxergar isso dessa forma, até que a gente veio para um período de escassez. E quando veio o período de escassez, ele foi, assim, desesperador. Porque a gente pensou, e agora? E eu sempre fui comercial, mas eu nunca fiz prospecção ativa. Então, esses clientes vinham e eu vendia para quem já veio. Eu não ia até ele, eu não ia atrás dele, eu não ia vender meu peixe. Então, quando a gente chegou no momento de escassez, a gente falou, cara, tá errado. Tá muito errado, porque a gente vai ter sempre momentos de escassez. E para o empresário, o momento de escassez é o pior momento, porque ele vai comer o teu caixa. Ele vai comer tudo que você foi construindo e montando até ali. Então, você conseguiu juntar uma grana, você conseguiu montar uma equipe. Se você entra no momento de escassez, você tem só saída. Você tem 0 entrada, o teu dinheiro vai embora, aí a tua equipe não tem como você esconder o que está acontecendo, porque a energia ela não nega, né? Você como sócio, você vai ficando desesperado porque o dinheiro não está entrando, a tua equipe começa a sentir que o clima está estranho, aí todo mundo vai ficando meio pisando em ovos, vai ficando um clima muito ruim, então você Decisões cria erradas que você começa a tomar. decisões erradas, então você começa a atirar para todos os lados porque você está sem dinheiro, então você quer ou vender a qualquer custo um produto que custa 15 mil, você vai vender por 1.500 porque você precisa que esse dinheiro entre, ou você vai fazer parcerias ruins, ou você vai fazer contratações de algo que você não precisa. Então, esse foi o ponto em que a gente entendeu que tinha algo muito errado. Só que a gente achou que o nosso problema era não ter um comercial. Então, nós contratamos um comercial. E a gente foi numa palestra da Encrateia, que na verdade a Encrateia estava dando essa palestra, não era da Encrateia, mas vocês estavam lá. E aí a gente ouviu e quando a gente saiu, a gente olhou. Por coincidência, fomos nós 3. É muito raro estar os 3 Muito raro. fazendo qualquer coisa juntos. Que A gente não consegue nem fazer reunião. Coisa, né? Reunião é 3, difícil. você fala o sócio o Felipe, também. o terceiro Felipe, sócio. Você vê que ele não tá aqui. De fato é raro. Então, é muito difícil ter nós 3 ali. Então, quando a gente saiu, a gente olhou um pro outro e falou assim, cara, eu acho que a gente tem que ter um comercial e tal, a gente tem que treinar. E aí eu lembro do ciclo que vocês falaram, que às vezes você tem a pessoa certa, mas ela não é treinada, às vezes ela não tem a motivação certa. Então a gente ficou refletindo muito sobre isso. A gente falou, a gente tem a pessoa, mas eu acho que o problema não é a motivação. Mas será que é a questão técnica? A gente não tem um bom processo? E aí a gente entendeu que, de fato, a gente tinha um processo, mas a gente não sabia como estruturar esse processo. A gente não sabia nem que ele era estruturado. De certa forma, ele era. Só que ele existia na minha cabeça, nem na cabeça dos meus sócios A gente existia. não sabia nem que a gente tinha um processo. Tava na minha cabeça só esse Né? processo. O Gabi conversando, né, fazendo aquele diagnóstico, a fase de diagnóstico, a gente descobriu que a gente tem um processo. Sei. Ele só não era mapeado e Claro. documentado, mas a Exato. gente tinha. Exato. Sempre tem, né? A gente comenta, o Gabi, pra quem não sabe, é o nosso consultor, né? Que geralmente atende aí. Consultor e sócio, né, também. Sempre tem um processo. Se você já vende, já tá acontecendo, sempre existe, né? As pessoas Sim. ficam meio desesperadas. Ele acontece. O cliente, ele chega, você tem uma reunião, ou Sim, às vezes exato. 2, tem um WhatsApp, só que você não sabe, que você não deu o nome disso Exato. em processo Já e que você falou, existe um passo a passo. Certo ou né? errado, existe um processo. Exato. Independente de como ele é, né? E aí a gente entendeu... Só que essa falta de clareza, ela Ela traz atrapalha uma confusão. confusão e você não sabe no que melhorar, Exatamente. né? Ele tá bom? Faz sentido Que foi o que fazer o que, aconteceu com a gente. o que eu tô fazendo? Ele tá muito longo? Então eu achava que o problema era a gente não ter um comercial. Depois a gente trouxe o comercial. Aí eu achei que o problema era o comercial. Aí eu falei, não, o problema é o processo. Então você fica. Você não sabe onde atacar. Tentando descobrir o que é que O tá que errado. tá dando errado. Isso. Até que deu a louca. Eu falei, gente, vamos demitir todo mundo. Eu acordei assim, eu dormi, matutei. Os meninos às vezes piram comigo. Porque às vezes eu acordei do nada e eu falo assim, gente, vamos fazer isso. E nesse dia eu acordei, eu falei, demite todo mundo. Liguei pra Pri, falei, Pri, demite todo mundo, eu não quero mais ninguém. A grana tá curta, a gente tá sem dinheiro, a gente tá só pagando conta, a grana não tá entrando, a gente não tá conseguindo vender. E aí a gente fez uma reunião com o Gabi, em que eu entendi que, na verdade... Aí primeiro ele achou que eu tava doida. Que ele falou assim, você demitiu o comercial, você trouxe a gente
pra gente treinar o seu comercial e você demitiu o comercial. Aí eu falei, Gabi, vai fazer sentido. Eu juro que vai fazer sentido o que eu vou te falar Ah, agora. e vocês já estavam com a gente, já tava então. com Já tava vocês, rodando. isso. Aham. Não, E aí eu percebi a gente assistiu que... a palestra e... A gente já tinha um comercial. A gente já quando a gente assistiu a palestra, a gente já comercial. estava com um comercial. Mas a gente assistiu a palestra e no mesmo dia a gente entrou em contato. Foi. Na semana seguinte... A gente já tinha fechado. A gente já tinha fechado com o Saquei. Encarateia. Foi muito rápido, assim. muito Foi... rápido. E eu acho que esse foi o principal ponto de atenção pra gente, assim. A questão da gente ver que a gente não tinha clareza no nosso processo. A gente ter a escassez. A escassez eu acho que foi o principal fator que fez a gente se atentar a essa questão de, poxa, a gente precisa de alguém pra ajudar a gente. Porque por mais que eu venda, eu não tenho habilidade, eu não tenho conhecimento técnico de venda. Eu não sei se eu tô vendendo certo. Sim. Às vezes o problema sou eu, às vezes é o comercial. Eu não tô sabendo treinar essa pessoa, eu não tô sabendo passar essas informações. E quando a gente entrou na Encrateia, foi como tirar uma venda dos olhos, né? Eu gosto de falar que a gente era o cavalo com cabresto. Sabe o que é um cabresto? Sim, Que é o... E aí ele abriu, aí a gente viu que tinha um pasto enorme na frente. E a gente teve reuniões muito esclarecedoras, porque a gente percebeu que o nosso problema não era trazer um comercial, que o nosso problema não necessariamente era a forma que eu vendia, porque por um momento eu achei que estava errado eu fazer uma venda consultiva. E que estava errado eu investir... Não investi, porque eu não enxergava ainda como investimento. Mas que o relacionamento ele era tão importante, já que eu vivia de indicações. E uma das reuniões com o Gabi, ele falou, Rafa, o que você vai fazer agora? Aí eu falei, a gente tá juntando dinheiro, eu vou investir em tráfego, eu vou botar o site para rodar, eu vou pagar um RP, eu vou não sei o quê. Aí ele falou, não, para tudo que você tá fazendo. Ele falou, Rafa, você vive de quê? Eu falei, de indicações. E recebi cheio de orgulho. De indicações. Ele falou, então o que você tem que fazer? E foi aí que eu entendi que eu tinha que investir em relacionamento. Que, na verdade, o que estava errado na Panther não era o fato da gente não ter mais pessoas no comercial. O que estava gerando a escassez era onde estava depositada a nossa energia. E a nossa energia estava depositada no lugar completamente errado. A gente estava querendo seguir para uma direção, sendo que a luz estava numa direção completamente diferente. Então, eu falo que a Encrateia, ela não só ajustou o nosso processo de vendas, porque agora existe um processo de vendas, existe uma apresentação comercial que ela atende em 100% as nossas necessidades e, principalmente, ela conseguiu me trazer clareza para pensamentos estratégicos. Então, quando você desafoga o que te gera angústia, quando você é um empresário, você consegue enxergar as coisas muito melhor. Então, você consegue falar, opa, isso aqui eu estava resolvendo de tal forma e, na verdade, não é assim, é assado. Isso aqui, o meu dinheiro está sendo investido aqui, mas isso aqui eu estou jogando dinheiro fora, na verdade, não é um investimento, porque eu não preciso disso neste momento. Eu não tenho como abraçar isso neste momento. Então, foi uma coisa que vocês trouxeram muito pra gente também. Vocês estão investindo aqui? Tá certo, mas não agora, porque vocês não têm braço suficiente, vocês não têm ainda um alcance suficiente, vocês estão num outro momento em que vocês vão ter resultados melhores, talvez seguindo por tal caminho. E aí a gente perdeu uma das reuniões. E quando a gente foi para uma outra reunião, o Gabi falou assim, vocês fizeram as tarefas? Eu falei, não. Eu não fiz nenhuma das tarefas que você me passou. Mas eu fiz, e aí foi falando tudo que eu fiz, assim, né? Que aí eu falei para ele, eu falei, Gabi, não fiz nada que você mandou fazer. Não fiz a planilha que você mandou fazer. Não li o que você mandou eu ler. Mas eu passei a semana me dedicando a fazer uma lista de relacionamentos. Me deu a louca, eu comprei passagens, Nossa, Brasil afora. foi Eu falei, música Priscila, pra vida compra aí. E essas passagens que eu comprei, elas me geraram contratos. Então, eu fui completamente às cegas. E a gente foi um investimento alto até. A gente gastou ali uns 4 mil reais. Às cegas mais ou menos, né? Porque eu mirei aonde eu queria. Então, eu falei, vamos investir tinha ali. uma estratégia por trás. Exatamente. O que a gente chama ele de Hoskin, né? Que vocês chamam de Gabi. Gabriel Hoskin, né? O que ele fez é uma metodologia que a gente chama de 70-30-10. Não sei se ele chegou a comentar com vocês exatamente sobre isso, né? Que hoje, principalmente no mercado de vocês, é muito fácil de olhar para o digital. E hoje é o que tá na boca do povo, né? Você pega um Instagram, é o que chama muita atenção, é muito chamativo. Então você não tá tendo venda, não tá... Ou você contrata um vendedor, a galera tem esse pensamento, quero vender mais, eu vendo bem. Deixa eu contratar um mini-me, eu vou contratar um vendedor, então eu dobro. Grande erro, não é verdade? Não é essa conta. Esse é um primeiro erro. Um outro erro é, cara, eu vou entrar no digital.
não é rápido. O digital não é Não. rápido, E entendeu? quando você tem Então, noção de marketing, você sabe que não é. A começar não que a é. internet ela é tentativa e erro. exato. Então você vai Até entrar acertar. e pode dar muito exatamente. certo, como pode dar errado durante 10 anos. E no 11º você vai ter o resultado que você espera. É isso, e vai ser um rio de... Fora o tempo, é muito dinheiro, entendeu? Até você acertar a veia. Então, Exatamente. a nossa... Não é que não tem que investir, pelo contrário. Sim. Só que não é a primeira coisa que tem que se colocar. Então, a nossa filosofia é... Qual que é o 70% de esforço, de tempo e de dinheiro no que já está dando certo? Né? Então foi justamente isso, é o de olhar, a gente Exatamente. fala que é olhar pra dentro, olha, vem, e claro, não tô falando que você vai conseguir super escalar a sua operação e fica, Exato. beleza, aí você vai precisar do marketing, mas pra se capitalizar, pra ganhar caixa, pra conseguir ter uma robustez maior, mais gente, mais braço, você olha pra dentro, Exatamente. pega as oportunidades E é que já importante estão na mesa. fazer essa leitura. É você isso. poder entender, assim, é um processo que é um trabalho que é doloroso para o empresário, porque você tem que admitir as suas falhas. Então você tem que olhar para o teu negócio, porque você não acerta o tempo todo, ninguém acerta o tempo todo. Então você tem que olhar para o teu negócio com uma frieza muito grande de analisar assim, poxa, isso aqui que eu estou fazendo tá errado, mas tá errado por quê? Por que não tá me gerando resultados? É a forma que eu estou aplicando, é a forma que eu estou lidando com essa situação, é o dinheiro que eu estou investindo, é dinheiro pouco, é um dinheiro que não está sendo bem investido, tá no foco errado. Então é um processo muito doloroso porque você tem que olhar para o teu negócio, você tem que sangrar ali, né, de você ser muito realista em relação à tua realidade e em relação às tuas escolhas, porque você vai fazer escolhas ruins. Só que você enxergar que isso te ensinou o que não fazer é o mais importante. É a maturidade, né? Então é você exatamente, é As amadurecendo. escolhas ali. para o pequeno empresário, elas são caras, muito caras. Pelo muito tempo, caras. que nem a gente falou, você tá tendo cuidado dos seus filhos e fala, cara, eu Exatamente. tenho que tirar um tempo para isso. E se você se dedica e o tempo tá alocado no lugar errado, é dinheiro e um tempo Exatamente. muito precioso que não volta, né? Para mim, até o Exatamente. dinheiro até é bem menos importante em relação ao tempo. Ao tempo. Porque o tempo não exatamente. volta, né? Não, tanto que os meninos fazem muita piada, né? Que, você não tem tempo pra nada. O Gabi mesmo, eu vou falar com ele. Eu, Gabi, desculpa, não juro mais proposta. Porque é isso, assim, hoje, se alguém fala assim, vamos para um amigo meu me ligou esses dias, tem uma reunião, tem uma empresa que quer te conhecer. Eu falei, tá, mas ele quer me conhecer pra saber o que eu faço? Ou ele quer falar de negócio comigo? Aí ele, não, ele quer te conhecer. Eu falei, então eu não posso ir. Então, se você quiser, tá aqui o nosso Instagram, ele pode dar uma olhada, descobrir o que a Panther faz, tem tudo ali, tá a nossa apresentação. E eu fui muito aberta com ele. Eu falei, amigo, o meu tempo, ele Exatamente. é muito precioso. Ele, na verdade, é o meu maior ativo hoje. O meu maior ativo é o meu tempo. Então, se eu for gastar ele em algo que não vai me gerar um fruto rentável, ele não vale meu esforço. Então, a minha energia vai ser dedicada àquilo ali. Então, o empresário ele tem que ter essa maturidade de entender também que é o que você falou. O teu tempo é o que você tem mais precioso. Principalmente se você não tem funcionário, se é só você. Então, se você for gastar o teu tempo onde não te gera retorno, você tá rasgando dinheiro ali. E falando em retorno, eu queria falar dos números de vocês que eu posso falar, tá? Esses aqui não é de faturamento, nenhum número sim, mas foi um faturamento, um aumento de 238%. Um ROI de 9 vezes, né? Que a gente conseguiu gerar aí pra vocês. 9 vezes, ROI de 9 vezes significa que a gente devolveu 9 Retorno sobre vezes investimento. o valor investido, né? E 238% de aumento de faturamento. E aí, assim, claro, tem tudo isso que você tá comentando, mas para quem tá ouvindo, que tem curiosidade de entender um processo consultivo, né, por dentro dele, qual foi o ponto de virada? Você falou vários pontos, mas assim, o que talvez uma ferramenta, talvez, eu queria que você fosse Foi o talvez mindset. mas como que isso foi? Como isso foi gerado? Que mindset, que virada? Se pudesse até explicar para quem tá ouvindo a gente, falar, não, é esse, assim, ser bem específica mesmo. Foi essa questão, na verdade, nós três somos muito diferentes, eu, a Pri e o Felipe. O Felipe, ele tem um ar muito autônomo, a Pri tem um ar muito funcionária e eu sou muito idealista, né? Então, nós temos 3 áreas aqui muito diferentes. E quando a gente se encontrava no meio do caminho, em alguns momentos a gente chegava a se perder para encontrar esse equilíbrio. Então, isso também gerava esse desencontro. Onde a gente tem que investir? Como é que a gente tem que investir? Porque um quer uma coisa, o outro quer outra coisa. E o nosso com ar de autônomo, ele gosta de gastar dinheiro. Ele, vamos comprar uma câmera tal, vamos comprar uma lapela, vamos comprar não sei o quê, vamos viajar, vamos Isso me contratar um dava um traveling. desespero, porque eu sempre fui da área financeira ali. Planilha, é simples. O que entra, o que sai, tem que entrar mais do que sai. E aí ela vem, não, porque nós vamos fazer um kit, eu vou dar um presente para o cliente, a gente vai comprar
4... A gente comprou 5 câmeras 5 instantâneas. câmeras Instax. Nós vamos comprar 5 Instax. Eu falei, oi? Porque a Pri já é que breca tudo. Ele quer gastar todo o dinheiro, ela não quer que gaste nada. Eu ainda fico mais ali no Você no meio do media ali, caminho, você né? fica mediando a discussão. Vai, E vai um esse pouquinho. case é muito interessante, porque quando a gente fala de... Vou fazer um parênteses aqui antes de eu responder a tua pergunta. Essa questão da caixa, ela é muito legal. E pro pequeno empresário, eu acho que ele tem que olhar muito para isso, porque isso fala muito sobre relacionamento. Essa caixa, a gente fez um kit para os clientes. E eu fiquei pensando, o que eu vou entregar que é diferente do que já é feito? Quando você recebe um kit, você recebe caneta, cordãozinho de crachá, garrafa térmica, mousepad, são coisas, caderninhos, são coisas que você recebe. E eu fiquei matutando uma madrugada inteira. Eu falei, o que eu vou entregar para os clientes que é diferente disso? E aí eu fiquei, pá. Aí, 4 horas da manhã, eu mandei uma mensagem pra Pri falando... Pode me responder amanhã, Pri. Não, pode me responder não. Essa eu liguei pra ela, eu falei, acorda que você vai me responder agora. Que eu preciso do dinheiro pra amanhã. É o ônus de ser sócia aí, não tem o que fazer. Eu falei, eu vou comprar... Mandei pra ela uma foto de uma Stax, ela falou, o que é isso? Eu falei, eu preciso que você compre 5. Eu não perguntei se ela podia comprar, eu falei, eu preciso que você compre 5. Aí ela, como assim? Só pra quem não tá entendendo, inclusive, o que é essa câmera É Stax? aquela câmera que é a nova Polaroid. Ah, aquela pequenininha Você imprime, ela imprime na hora. Você tira a foto, ela imprime na hora. Ah, nem sabia. Tá. Você tira a foto, a fotinho sai ali na hora. Bacana. E eu falei, eu quero que você compre 5 dessa. Aí ela falou assim, mas você tá louca? Você já viu que cada câmera custa 400 e tanto? Eu falei, vi. Aí ali, você quer comprar? Eu falei, quero. Essa e você mesmo. vai comprar. E aí, o que eu fiz? Eu mandei fazer uma caixa personalizada imantada. Vinha... Nossa, eu tinha que ter trazido essa caixa, ela é linda. Ela é imantada, aí na frente vinha o logo da Panther, e quando você abria, dentro era uma claquete. E aí ela era fechada, toda em papel seda, a pessoa não sabia o que tinha dentro, e em cima vinha um cartão. E aí vinha um trecho do nosso manifesto, que é, você sabe do que é feito a vida? A vida é feita de momentos, e aí vem falando. E no final vinha, agora você vive um momento, e juntos criamos histórias. Mas para quando não estivermos juntos, a Panther quer contribuir para que você crie as suas próprias histórias. E aí, quando ela abria, tinha câmera lá dentro. Caraca. Isso é muito legal. E a gente gravou os clientes recebendo essa caixa. E eram emoções muito absurdas, porque ninguém esperava abrir uma caixa e ter uma câmera lá dentro. A gente não tinha dinheiro para comprar essas câmeras. A gente pegou trabalho a semana inteira como se fosse frila, assim, não, vou pegar esse aqui de 1.500 mesmo, que eu preciso de dinheiro pra gente comprar as câmeras. Trabalhando. E eu falei pra Pri, o meu critério pra entregar essas câmeras são clientes que tenham potencial de faturar mais de 10 mil reais com a gente. Esse é o meu critério. Então, eu vou separar 5 empresas que eu acho que podem, em um único trabalho, consumir mais de 10 mil reais na Panther. Em um único trabalho. Então, em uma nota fiscal, eu tinha que dar 10 mil ali pra ele ganhar essa câmera. Só que eu não dei depois. Eu dei antes. Então, eu mapeei o perfil desses clientes e eu fui lá na portinha e falei, oi, a Panther tem um presente pra você. E entreguei a caixa. Fui em outro cliente, olha, a Panther tem um presente pra você. Entreguei a caixa. Ele não era cliente. Não foi era antes cliente disso. ainda, foi antes. Entendi. Então, eu mapeei quem tinha o potencial ali de gastar mais de 10 mil reais. Churrasquinho, menos é mais, foi a mesma coisa. A gente foi lá, fez o primeiro. E aí, eu cheguei lá, eu nem conhecia a Thaís. E eu falei, cara, a gente tem uma caixa ainda. Liguei a Priscila, traz essa caixa agora. Traz a caixa agora que eu vou entregar. E a gente só ia fazer um, a gente nem tinha feito ainda. Entreguei a caixa pra ela. Aí vem outras questões envolvidas, porque ela avaliou a nossa entrega e tudo mais, né? Mas enfim, a gente ficou numa turnê. Na verdade, foi um cliente que não faturou só 10 mil, como faturou muito mais do que 10 mil. Mas eu fiz isso, eu fiz um mapa de clientes que tinham potencial para faturar mais de 10 mil. E foram essas pessoas que eu entreguei essa caixa. Então, quando eles abriam, a sensação era tão extraordinária que quando eles viam aquilo ali, a expectativa é de que eu fosse entregar algo tão extraordinário quanto. Só que Chama muita atenção, né? Exato. Muito. Tem uma estratégia, em partes é o que vocês fizeram, chamado de ABM Marketing, né? ABM. Esqueci o que significa exatamente a sigla. Mas é um marketing voltado para contas muito estratégicas. Isso. E é super personalizado. É nada do que a gente está acostumado a ouvir de, bota uma campanha no Instagram. Então é nível de, cara, você pegar um sapato, eu não sei marca de sapato caro, mas é sapato caríssimo. E aí você vem lá, um diretor de uma corporação, galera pega a caixa de sapato, coloca um bilhete à mão escrito dentro e coloca um sapato. E aí o bilhete está escrito, se você quiser o outro,
vamos conversar, reunião de dia tal e tal. Então tem essas brincadeiras de, cara, tem a pizza, e aí uma caixa de pizza, e a Exatamente. pizza tem um pedaço, se você quiser o resto da pizza. Então Exato. tem essas brincadeiras, e aí, claro, vai voltando para cada tipo de mercado, que estratégia que você pode fazer. Foi muito do que vocês fizeram, né? Bem Exatamente. estratégico ali. E é interessante. Bem mais caro, geralmente, né? Sim. Nível de Foi uma marketing. brincadeira cara, assim. É, uma brincadeira E mais cada cara. caixa custou uns Mas, R$ 700. sendo bem feita, tem um retorno bem legal. Exato. Então, assim, na verdade, esses clientes que vieram por conta dessa caixa, ela se pagou. Ainda foi muito além do Interessante. que a gente investiu, né? Mas o que você falou do ponto, voltando ao ponto de virada, o que mais fez a gente perceber foi uma mudança de mentalidade. Porque quando a gente assistiu a palestra de vocês, eu fiz questão que os meninos participassem. Porque eu queria que eles tivessem uma visão diferente de vendas. E eu queria que eles entendessem que, apesar de não serem o comercial, eles também são vendedores. O tempo todo eles estão vendendo ali junto comigo de alguma forma. Ou me ajudando a construir esse ecossistema que é vendido. Né? Então, eu levei eles, a gente sentou, a gente conversou. E o ponto em que a gente realmente mudou foi quando a gente fez uma reunião e a gente entendeu que se a gente não se enxergasse como dono, as coisas não iam mudar. Porque quando você tem uma eu-presa, em que você é sozinho, a tendência é que você sempre fique preso na operação. É isso. Então você tá sempre ali preso na operação, preso na operação. Então eu faço comercial, eu faço roteiro, eu faço produção, eu faço a captação de vídeo, eu faço as redes sociais, eu faço. Então você tá fazendo tudo ali. Então você realmente não vai conseguir sair daquele ponto que você tá. Então talvez até seja bacana você chamar o teu primo para desafogar ali um pouquinho. Não é alguém que talvez fique a longo prazo, porque você precisa de bons profissionais. Não que seu primo não seja, né? Sim, Mas vai que, né? você desafogar ali e você começar a assumir a posição que de fato você tem. Então, eu sou o dono da empresa. Qual é o meu papel? Fazer relacionamento, fazer gestão, pensar estrategicamente. E a Encrateia, não é que a gente não se visse, mas a gente ainda estava tão preso ali na questão do operacional que a gente estava tendo dificuldades de enxergar os gaps que realmente existiam e como eles podiam ser solucionados. E às vezes eram coisas simples. Do tipo assim, cara, vamos tirar esse sistema que está sendo pago. Existe ele na versão gratuita. E eu estou gastando aqui R$ 1.500, sendo que por R$ 0 eu consigo ele. A única coisa que eu vou perder é um agendamento, que eu posso ir lá no Google Agenda e fazer. E não me toma tanto tempo e atende da mesma forma. Então, são coisas bem pequenas que muitas vezes a gente não enxerga. E a Encrateia, ela conseguiu ajudar a gente a enxergar isso. Então, essa questão do relacionamento, para mim, foi muito importante. Porque eu sou a dona da empresa. Eu estou à frente dela. Eu tenho 2 sócios, mas quem é o carro-chefe? Eu, como comercial. Então, eu estava tão preocupada em agregar em relação à operação que eu não conseguia enxergar que o melhor que eu podia fazer para minha empresa, na verdade, era recuar na operação e investir 100% em relacionamento. Então, nos 3 primeiros meses de 2025, a gente faturou 50% do que a gente faturou no passado, o ano inteiro, em 12 meses. E isso é absoluto, assim. Então, foi 100% relacionamento. De janeiro, a gente entregou a última viagem da turnê, que eu estava com operação ainda. Depois dessa viagem, eu saí basicamente 90% da operação e eu falei pra Pri, eu preciso que você me dê um fundo para eu investir em relacionamento. Almoço, para eu ir prospectar em São Paulo, para eu poder ir pro Rio de Janeiro, para eu poder ir para tais lugares. Essas viagens, elas não podem ser feitas às cegas, porque é um investimento, então você tem que tentar ser o mais assertivo possível. Então, quando eu fiz essa viagem, eu já mapeei toda uma estratégia de venda. Eu falei, eu estou oferecendo o meu serviço, uma amostra grátis para esse cliente, eu estou alegando para ele que eu já vou estar nessa cidade, eu estou ofertando isso e isso, e aí eu falei, é isso que eu vou fazer. E aí, entrei numa reunião com ele, ele falou, não, eu vou contratar você então, para você fazer também isso, isso, isso e isso. Então, eu já tinha montado todo um plano na minha cabeça para prender ele ali numa teia de alguma forma para que aquilo ali virasse um negócio futuro. E acabou que foi um negócio imediato, então foi ainda melhor. Que bacana. Então, acho que esse foi o principal ponto, assim, pra gente. Pô, muito legal. Você ia comentar alguma coisa, Pri? Que foi, para mim, assim, que virou foi uma palestra que eu assisti na Moai. Você estava fazendo. A do Insight. A do Insight. A do Insight. Ficou até hoje, né? A do Insight. Que você falou que às vezes você não precisa nem contratar uma pessoa de fora, mas você tem que entender que vendas é a parte mais importante da empresa. Né? É ali o departamento mais importante da empresa, que você precisa dar atenção para ela. E aí, depois da palestra, quando você terminou, ainda fui conversar com você.
ainda chamei você no cantinho ali para tirar umas dúvidas e você falou assim, cara, se vocês estão muito envolvidos com o operacional, separa a agenda de vocês por colunas. Então, segunda, quarta e sexta vocês vão trabalhar no operacional e terça e quinta vocês vão trabalhar no estratégico, nas vendas, pensar o que vocês vão fazer. E isso foi uma sacada muito boa, foi assim, para mim virou completamente, porque eu já comecei a trabalhar de uma outra forma, porque é aquilo que você estava falando, né, no início, que o trabalho não para, né? Então, empresário, se você for ficar ali respondendo, você vai virar noites e noites e noites. Vai trabalhar 24 horas, vai né? trabalhar 24 o dia ele não horas. termina, na verdade, pro não empresário. termina. E muitas vezes o operacional ele se torna assim, né? Se você fica ali olhando planilha e fazendo conta e pagando conta e agendando e fazendo relatório, aí você lembra que você tem que ligar para a contabilidade. E aí, se você não colocar e organizar em escalas, em quadrantes, se você não enxergar de uma forma clara que você tem que dividir o seu trabalho, os seus papéis na empresa, agora eu sou funcionária, agora eu sou empresária, Sim, agora eu sou... Assumir papéis... ali, nem que você tenha aqui, né? Pega o chapéuzinho, agora eu sou isso, é eu sou isso. aquilo, é isso. É isso mesmo. E aí foi quando a gente começou a conseguir desenrolar muita coisa. Eu li tem um livro que eu li tem tempo do Tim Ferriss, que é 4-Hour Work Week, que é trabalhe 4 horas por semana, né? Tem um trecho do livro que é muito legal, que ele fala, cara, às vezes a gente lota nosso dia a dia de tanta coisa. Você chega no final do dia, você tá cansado, só que você vai olhar essas coisas que você fez, nada disso importa. E aí ele fala, você prefere muitas vezes fazer um monte de coisa e ocupar sua agenda com o que não é importante, porque você é preguiçoso. Ele fala isso no livro. Eu falei, nossa, que tapa que eu tomei, eu lembro até hoje. Que é preguiça, cara, porque às vezes o que a gente precisa fazer vai tomar um esforço maior, e às vezes essas bandos de rotina de paixão, fazer um monte de coisa que são mais operacionais, mas que não tem aquele gasto mental, ocupa o nosso dia, cansa, e a gente tem essa falsa pretensão de que a gente tá fazendo alguma coisa. Né? A gente tem Mas, aquela na verdade, situação do não tá. rendimento. Nossa, como eu rendi. É. Ai, eu colei 12 post-its aqui na minha mesa hoje nossa. de reuniões que eu posso ter em algum momento. Perfeito. Mas você realmente não tem um... Eu tinha muito isso mesmo, assim, de... Quando eu tenho algo muito grande pra resolver, eu não quero. Porque eu falei assim, A gente cara, vai isso é um postergando, problemão. Isso é um problemão. Eu não vou pensar nisso agora. Deixa eu responder e-mails. Ai, deixa eu resolver essa planilha. Ai, deixa eu não sei o quê. E os meninos, eles morrem de rir, porque o meu computador, ele tem literalmente, não é forma de expressão, ele tem literalmente 32 abas abertas. E aí eu vou passeando entre elas assim, sabe? Eu falo, não quero resolver esse problema agora, deixa eu vir pra essa aba aqui, deixa eu vir pra essa aba aqui. Mas isso é ruim, assim, porque você tem que encarar aquele problema. Você ignorar ele não vai fazer ele se resolver sozinho. É isso. E o mais importante é... Vou falar um palavrão. Eu aprendi isso como funcionária, mas eu trouxe isso muito pra vida de empresária. Existem 2 tipos de pessoa, que é o puto e o putinho. Você sabe a diferença entre os dois? Não, fala. Talvez, mas não. O putinho, ele reclama. Ele fica reclamando ali. Tipo, ai, tal coisa não deu. Ai, o cliente que é chato. Ai, que não sei o quê. Tal. Então, eu aprendi que você tem que ficar puto com as coisas. Aconteceu um problema, fica puto. E quando você fica puto, você vai lá e resolve. Então, quando você é o putinho, você só reclama. Então, às vezes, eu falo muito para os meninos, eu falo, gente, vocês estão sendo muito putinhos. Vocês estão só aqui só reclamando. Vamos ficar putos com o problema, vamos procurar uma solução. Porque é isso. E, às vezes, a gente realmente... eu falo que empresarial é uma coisa muito solitária. Então, às vezes, você não tem outra pessoa para você dividir o problema que você está tendo. E quando você encontra, você fica ali reclamando. Ou, às vezes, para você mesmo, ou para o cônjuge, ou para a tia, para a irmã, para a mãe. Mas você tem que aprender a ficar com raiva do problema. Sabe? Olhar e falar assim, poxa, isso aqui tá errado. E como é que eu vou resolver isso? E você entrar num sentimento de inconformidade. É isso. De que aquilo ali precisa ser resolvido. Porque senão você fica numa rodinha ali de um ciclo vicioso. Passou aquele limiar de não aceito mais isso, Não aceito mais isso, Não exatamente. quero, não aceito mais isso. Seja um relacionamento abusivo com o cliente, o que acontece? A gente, pra não perder ou pra ganhar dinheiro, você fica ali num relacionamento extremamente abusivo. O cara te manda mensagem 3 horas da manhã. O teu serviço custa 3 mil reais, ele quer que você faça por 300 e você acaba fazendo. Você entrega uma coisa extremamente de qualidade e ele vai te diminuindo. Ah, mas a minha prima faz melhor no Canva. Ah, mas o meu primo faz melhor. Aí vem aqui na ponta da língua pra você falar assim, tá, então vai lá, contrata teu primo, você não precisa de mim. Só que aí você fala, não, querido cliente, a gente vai...
E quando você consegue entender o teu valor, o esforço daquilo ali, do teu negócio e a tua posição, você começa a impor limites para tudo. A você mesmo também, né? Que essa questão que a gente falou do horário. Porque se você não tem também uma qualidade de vida, você não rende mais. Você tá o tempo todo pensando em problema, você tem 1000 coisas para fazer, o teu operacional, o teu caixa, tudo mais. Se você não esfria a cabeça, chega uma hora que você já não raciocina, você já não consegue ter tem clareza. que ter, por mais de tantas coisas, eu sei que a gente tem muitas coisas, mas tem que ter alguém focado no comercial, entendeu? Foi muito o que eu falei pra você, de que se você tá olhando todas essas coisas, tudo isso tem que acontecer, mas não é o mais importante. Você tem que pagar a conta, Hoje mas a a gente conta, o boleto, ele é urgente. Porque chega um momento que... Eu gosto muito daquela matriz, né? Urgente e importante. Pra mim é muito fácil de a gente olhar ali. Urgente é que vai chegar alguma hora e vai dar ruim. Mas não é importante. Porque o importante é aquilo que vai fazer o desenvolvimento do seu negócio, o desenvolvimento do seu crescer, o lucro, enfim, por aí vai. E o importante é o comercial. Entendeu? Eu ouso dizer, inclusive, mais importante que a própria operação. A operação, ela tem que estar sempre evoluindo, porque a tecnologia vai mudando, você tem que estar sempre se desenvolvendo. Só que uma virada de chave que eu tive pra mim com um mentor foi que ele falou, cara, isso é bem controverso que eu vou falar, mas eu concordo, tá? Eu concordo e defendo isso. A entrega, ela não tem que ser excepcional. Não. Por quê? Quando você busca uma entrega excepcional, o cliente não tem capacidade de entender o excepcional. Exatamente. E a entrega excepcional, ela é muito cara para você. O que o cliente consegue discernir? O que é bom de ruim. Exato. Beleza? Aí ele fala, pô, isso aqui tá um lixo, isso aqui meu primo faz, isso aqui eu faço, né? Isso aqui eu consigo perceber. Coitado do primo né? dessa Não, galera. o primo tá pesado hoje, né? Então, ele consegue. Só que excepcional, com técnica, com negócio, o cara não vai conseguir. Exatamente. Então, assim, chega um momento que sua operação, ela tá boa, ela tá legal. Legal. Entrega, cara. Entrega. Chega, agora vai vender e vai entregar Nesse disso, aspecto, sabe? a frase o feito é melhor que o perfeito, ela cabe 100%. Perfeito. É melhor você fazer, entregar. Isso acontece muito, tá? No audiovisual também. Então, o nosso sócio Felipe, ele gosta de tudo ser... Se tiver uma coisa fora do lugar, ele não entrega. E eu falo, cara, me entrega. Ele, não, isso aqui não tá perfeito. Eu, tá, mas me entrega, tá bom, o cliente vai gostar. Só ele, vai, velho. Não vai, eu falo, entrega. Aí a gente entrega, aí ele fala assim... Ele passa 3 dias emburrado, né? Ah, esse vídeo tá horrível. Foi o pior vídeo que eu já fiz na vida. Não sei o quê. Pronto. Aí eu mando pra ele um print do feedback do cliente dizendo assim... Cinematográfico. Pronto. É o trabalho mais lindo que eu já recebi. Nossa, vocês são incríveis. Porque é isso. A gente tanto ao excepcional que pra gente não tá bom. É Mas o porque cliente, às vezes, é a não tá maldição do preparado pra isso. conhecimento, entendeu? A gente aprende e aplica a realidade por comparação. Exato. E a Então gente quer ver a você que é da técnica, parte você técnica, entende. você que é da cenografia, você sabe o que é uma coisa excepcional. O cliente não. O cliente olha o trabalho do primo, ele olha o próprio trabalho e ele bonito. fala, cara, o bonito eu não sei fazer. Então o que você entregar que seja mais que isso, já vai gerar aquela Exatamente. expectativa adicional. Claro, tem o resultado envolvido, claro, não tô falando, novamente, gente, Não é pelo fazer amor de qualquer Deus, não coisa. me julguem aí, tá? O trabalho não é ruim, porque o ruim do bom Não, é é assim. perceptível, mas esse excepcional todo, esse... Nossa, É você sair do creme de la preciosismo, creme na da arte verdade. é o preciosismo. É você sair entendeu? do preciosismo. Porque Chega um ele também momento demanda que... muito tempo. Exato. Chega um momento que é um perfeccionismo que não há necessidade. Exato. Entendeu? E isso é real, isso toma muito tempo, porque você poderia ter entregue já, esse cliente poderia estar recebido no tempo. Às vezes você quer mudar algo que o cliente nem vai se incomodar. Que pra ele é algo que tá maravilhoso e você tá ali, mas isso aqui, 3 graus à esquerda. E às vezes não é. E é o que você falou, não é entregar de qualquer jeito, mas sair do preciosismo, porque a tua bandeja fica cheia. Se você se prende ao preciosismo, você tem 15 vídeos pra entregar em uma já semana, era. você fica ao preciosismo que levaria uma semana, vira 1 mês, 2 meses, 3 meses, e você fica preso. E aí você perdeu tempo, Não dinheiro, comporta, cliente, entendeu? O não teu comporta. preço, muitas vezes, de muitas empresas não vai comportar. A não ser que você seja, de fato, uma boutique com altíssimo... Exato. Ok, tem certos nichos que eu entendo, mas assim, pra grande maioria que a gente tá falando aqui de empresas de serviço, não cabe, entendeu? Tanto que quando... Existem 2 serviços que a gente cobra mais caro. Um é o em tempo real, porque é um serviço muito fora da curva. Eu tô falando dos meus cinegrafistas captarem, descarregar cartão, editar, entregar aquilo ali pro cliente de forma que saia nas redes sociais em 40 minutos, 30 minutos. E não é uma transmissão ao vivo, ele é editado, aquilo ali é baixado, né? Então, quando o cliente ele pede uma coisa para mim em tempo real, é um serviço mais caro.
eu vou ter que ter uma equipe... E às vezes o cliente não tem nem verba para pagar para 10 pessoas. Então eu vou ter uma equipe de 4 pessoas fazendo um trabalho de 10 para entregar em 40 minutos, numa qualidade absurda. Tenso. Então, isso é um case real, tá? Isso que eu tô citando. Se você perguntar pro Gabi, ele ouviu sobre isso já em algumas reuniões. E existe um cliente que a gente faz uma operação com 4 pessoas, que é uma operação para 8. Então, com 4 pessoas eu entrego o trabalho de 8 em 4 tempos diferentes, onde o meu intervalo para essa entrega é de 40 minutos. Então, é um serviço que eu vou cobrar mais caro. É algo que é excepcional, é algo que é fora da curva, é algo que não é qualquer pessoa que vai se disponibilizar a fazer, nem com a qualidade que a gente está fazendo, e nem com a equipe está fazendo, porque eu estou sobrecarregando o meu time, porque ele é menor para uma entrega maior. E o outro é a entrega excepcional. Amigo, você quer algo que vai ser cinematográfico, com um roteiro maravilhoso, que vai ser o meu sócio que vai editar ele mesmo, em pessoa, que é um cara incrível em edição, pipipipopó, e você quer ele no teu projeto, custa tanto. Entende? Botando um sócio no circuito vai ficar mais caro. Exatamente, porque as pessoas contratam a gente pelo Felipe, em questão de, não tô falando de atendimento, tô falando em questão de produto, né? Então as pessoas olham o produto e falam assim, nossa, eu quero esse material. Mas para ele fazer esse material é outro valor, porque ele tá hoje envolvido em outras coisas. Quando a gente começou, não, era só ele. Ele gravava, ele captava, ele tirava foto, ele editava, então era ele, ok. Era o que todo mundo ia receber, era ali o, né, como você falou, o creme de la creme. Hoje em dia já não é mais, não tem como ele atender todo mundo, considerando o volume que a gente tem. Então, mas para você ter isso aqui, é possível. Mas preço. É tanto. Não, é normal. Entendeu? Isso é escassez, faz parte. É isso. Gente, já estendemos até um pouquinho, tá? Dá para estender mais, é muito bom, né? Conversar, trocar ideia. Se vocês tiverem uma mensagem final ali para alguém que tá querendo melhorar a produção de audiovisual, tá querendo pegar o primo, transformar o primo numa coisa um pouquinho melhor, ou falar, não, peraí, talvez eu precise contratar vocês, para a pessoa ter um olhar talvez um pouco mais criativo nesse caos que vocês trabalham, né? E aproveitar o caos, aproveitar o ócio, a criatividade e trazer isso para um mundo de uma narrativa mais que gere uma emoção bacana. Que dica que vocês dariam para essa pessoa? Falar, cara, foca aqui, começa por aqui. O primeiro ponto é entender que na comunicação atual o vídeo ele é essencial. As pessoas ainda não enxergam ele como essencial. Então, o vídeo, você precisa entender que o mundo hoje está muito acelerado. Então, as pessoas não querem mais ler, as pessoas querem ouvir, as pessoas querem assistir. Então, o vídeo ele se torna uma necessidade. O primeiro ponto é você entender isso. Porque as pessoas às vezes querem vídeo, mas eles não entendem o peso que o vídeo tem no negócio dele. O segundo ponto é conheça o teu cliente. Conheça com quem você quer conversar. Se você não conhecer, você não vai ter bons resultados com o vídeo. Você vai gravar um vídeo e vai falar, mas não funcionou para mim. Eu gastei dinheiro, não investi. Mas é porque você não se comunicou com quem deveria, porque a sua comunicação foi errada, você não entendeu quem é essa pessoa. Então, entende. Se você não entende de marketing, de comunicação, encontre alguém que vai te ajudar a construir o teu nicho. Meu nicho é esse, o perfil do meu cliente é esse. E a partir disso, você vai atrás de referências. Essas são as minhas referências. Eu vendo bolo, mas eu vi essa referência da Adidas, que foi incrível, porque ela não fala sobre produto, ela fala sobre valor. Então, como é que eu vou comunicar isso relacionado a bolos? E aí, sim, você entendendo esses pontos, até o teu primo vai conseguir te ajudar, porque você tem muita clareza de quem você é, aonde você quer chegar e o que tem ali no meio do caminho que você gostaria de construir para chegar no teu objetivo, né? A respeito das referências ali, que é o meio, né, pro fim. Então, acho que esses 3 pontos são essenciais. E, para mim, o mais importante de todos é o que eu falei há um tempinho atrás, que é o faça. Faça. Não tenho primo, busca você as referências, grava do teu celular, vai ficar mais amador mesmo, mas aí você vai pela questão do orgânico. Busca referências orgânicas, sabe? Se você não tem ninguém que vai fazer uma forma... que tem um aspecto muito profissional, busca referências orgânicas. O que está funcionando no orgânico hoje? O que está entregando no orgânico? É um influencer? É eu mesmo fazer? É eu contratar alguém? Então, faça. Não fique parado, tire do papel as tuas ideias, porque se você não fizer hoje, também alguém vai estar fazendo. E aí, o que para você hoje é inovador, amanhã já está completamente defasado. Perfeito. Então, faça. Vídeo, conheça seu público e faça. E faça. Perfeito, perfeito. Pri, tem algum comentário do teu lado? Eu ia falar justamente isso do faça, mas é do arrisque, né? Porque se você ficar esperando o momento ideal, o vídeo ideal, as condições ideais, você não sai do lugar, você trava. Então, vai com medo mesmo, vai, né?
saia do lugar. Eu Não gosto de tenha falar medo que de- nada de- que a gente começa a fazer é numa condição ideal. Eu lembro a primeira vez que eu fui nunca pra é. escola, foi muito traumatizante, eu morria de medo, sabia? Foi traumatizante. O meu primeiro beijo foi uma coisa horrorosa, que eu tinha muito medo. Eu falei, Gente, meu eu Deus. comecei 2 empresas pós-parto. A de É, marketing exatamente, foi quando nasceu meu é primeiro isso. filho e Primeiro a segunda dia foi na quando nasceu meu faculdade, segundo filho. pega a sua história de vida. Primeiro dia que você... Cara, quando eu fui me demitir da empresa, eu trabalhava numa multinacional pra poder empreender. Foi desesperador. A gente nunca tá pronto pra nada, sabe? Nunca, pro primeiro passo que a gente tá dando, a gente nunca tá pronto. As Então, condições assim, nunca são as ideais, mas eu nunca acho é a que você condição pode ideal. construir. Olhando, né, com o olhar certo e a luz ideal, como E a diz o luz nosso ideal. manifesto. Uma luz é bom mesmo. Você vai criar a condição, que é aquela questão que eu falei, né? Eu comprei a passagem e fui pro Rio de Janeiro. As condições não eram as melhores, mas eu criei um momento ali pra mim. E eu vi ali a oportunidade e eu criei a oportunidade. Então, acho que é isso. Você tem que... Eu acho que é muito do que a Pri queria falar, assim, né? Que você tem que criar a Você oportunidade. tem que O criar a momento- oportunidade. Você vai Funcionalidade lá e não existe. arrisca. Perfeito. Porque o não você já tem. É isso, vamos nessa. Galera, onde o pessoal consegue encontrar vocês? Vocês comentaram no YouTube, né? Mas Isso. como é que escreve, como é que fala? Quais são as Arroba- mídias? Instagram é @panther.filmes. Como é que fala Panther? Panther, Panther, ponto FILMS. O filmes é mudo mesmo. Filmes. Filmes. Panther E Filmes. Panther com H. Panther com H. Perfeito. E entra no nosso Instagram, tem todos os links lá de contato, YouTube, você consegue encontrar tudo. Mas esse é o nosso principal ponto de contato. Tem lá cases, tem vídeos lindos, tem vídeos de índio, tem vídeo de show, tem vídeo de muito pagode. Pagode, tem muito tem de pagode lá na pagode. página da Panther. É, que a galera tá forte no cenário do Forte pagode. no cenário do pagode. Né? Mas para empresário também que não tá na área do pagode, né? Como vocês Tem comentaram, cases, também tem. Tem vários Tem pra cases todo lá que mundo. são legais, tem pra todo Beleza? mundo. Gente, obrigado pelo papo, obrigado por aceitarem o convite, tá? Foi um papo muito gostoso, dá pra gente conversar Eu muito que mais, quem agradeço, sabe foi a gente... muito bom mesmo. Foi legal, tá? Espero que vocês tenham gostado da primeira experiência, né? De Adoramos, participar desse obrigada. podcast. Primeira Foi experiência e foi muito legal, foi muito leve, foi muito gostoso, né? Até porque a gente tem, né, muita sinergia e acho que são assuntos que todo empresário gosta de falar a respeito porque a gente entende que o início é muito difícil. Então a gente quer também ajudar outras pessoas a certeza. passarem aí por esse início. Essa é a ideia, beleza? E você que tá seguindo a gente, confere, tá? Se inscreve aqui no canal, ative todas as notificações para você saber também dos próximos vídeos, que a gente tá aqui firme e forte a cada 2 semanas, de 15 em 15 dias, soltando um podcast novo, tá? Aqui no EKT Cash. Bora nessa, vender melhor pra gente poder vender muito mais. Obrigado novamente, Panther Filmes, Obrigada, Vitor. pelo podcast e vamos nessa. Vamos nessa. Obrigada.